Fala, Virgem, tudo bem com vocês? Meu nome é Antônio. Vamos aqui seguir para uma leitura de vocês, para uma leitura semanal, uma leitura também atemporal. Então, vamos ver o que tem aqui para a energia de vocês, certo? Bem-vindos ao Antônio Lê. Se inscrevam no canal, ativem o sininho. Para leituras particulares, o meu número vai ficar na descrição do vídeo, como também na descrição do canal, tá bom? Respirem fundo, vamos ver aqui o que a leitura de hoje traz para a Virgem, para essa semana, ou para quando a Virgem estiver acessando essa leitura aqui para a gente. Vamos nessa. Signo de Virgem, para quem tem Sol, Lua, Ascendente no signo de Virgem. Uma energia, por favor, me conectar com os virginianos. Uma energia, por favor. A raposa. A lua. O sol. Os caminhos. A cegonha, as nuvens, o buquê, o cavaleiro. Virgem, o que vocês estão em dúvida aqui? A dúvida está sendo a maior questão aqui de vocês sobre o caminho que vocês têm que decidir, algo que vocês têm que decidir aí, certo? Vocês estão muito inseguros aqui, vocês sabem que existe colheita no final para vocês, só que existem vocês aqui muito inseguros sobre o caminho que decidir, certo? Alguma decisão está batendo aí na porta de vocês que vocês precisam ter, que vocês precisam tomar, vocês sabem que vocês precisam tomar, só que o receio em si, né? Por exemplo, e se der tudo errado? Mas e se der tudo certo? Né? Vocês têm medo de dar errado ou vocês têm receio de dar certo e vocês não saberem como vocês agirem a partir daí? Tá bom? Vamos entender melhor que decisão é essa, que situação é essa que vocês estão atravessando aqui? Vamos abrir com o baralho de Waite, o tarô de Waite. Vamos dar uma olhada aqui. Virgem, por favor. Eles estão muito ressabiados aqui com alguma coisa. Uma proposta que houve aí para vocês, que vocês estão desconfiados. Parece bom demais para ser verdade, não é mesmo? Vamos lá. Vamos saber sobre essa raposa aqui, por favor. Uma energia, por favor. Hora de waiting. Cavaleiro de paus. Realmente, pessoal, aqui tá o ressabiamento de vocês. Tá na dificuldade aqui de vocês tomarem alguma atitude. Essa lua, por favor. Opa. 4 de copas. Muita insegurança. Vocês não estão vendo aqui oportunidades. Certo? A oportunidade, ela tá batendo aí na sua cara. E você não tá vendo o que o destino, o que o universo, o que seus mentores e seus guias estão mostrando aí para você. Vamos ver. Sol, por favor. Opa. Rainha de ouros. Os caminhos, por favor. E a gente pode estar falando sobre realmente alguma proposta financeira, tá? Sobre alguma situação aí que é capaz de mudar todo o seu curso aí. Aí você está aqui na insegurança. Rainha de paus. Pessoal, é de fato uma atitude que vocês precisam tomar aqui. É uma atitude completamente. Nós temos aqui um cavaleiro e 2 rainhas. Então aqui a gente tem corte aqui no baralho. Então vocês já têm os recursos necessários para lidar com essa situação, para fazer essa situação acontecer aí na vida de vocês. Só que eu vejo aqui que muitos de vocês não estão enxergando a oportunidade em si. Por quê? O que está acontecendo? Por que você está com tanto medo? Entendeu? Que te impede de tomar essa atitude, que te impede de seguir para um novo capítulo, um novo caminho. Você aqui, você tem os recursos, você tem o poder em si, você tem a energia, a abundância.
e você está paralisado. Você tem aqui os mecanismos necessários. Pausa aqui representa a atitude, o movimento, certo? E vocês só tem que escolher ir, né? Vocês só tem que escolher vocês. O que é bom para vocês, né? Mas, e aqui me parece uma coisa aqui muito forte também, pessoal. Às vezes vocês estão com medo de tomar uma atitude porque ela se beneficia somente a vocês. E em detrimento de uma outra pessoa, pode ser aqui. E por que é tão ruim beneficiar vocês? Vocês se acham egoístas por vocês cuidarem de vocês, por vocês fazerem o que é melhor para vocês? Vocês não são egoístas. Vocês não são egoístas, pessoal. Existe uma situação aqui também, tá? Nós estamos lidando aqui com uma pessoa que cuida muito de todo mundo, que se deixa a segundo plano, tá bom? E o universo tá aí, os seus guias estão aí batendo na sua cara com uma oportunidade para você transcender, para você ir para um próximo capítulo na sua vida, só que você não está conseguindo ver essa oportunidade. Então, aqui, por exemplo, como que essa oportunidade pode ser boa se ela beneficia só a mim? Ué, mas não é esse o caso? Não é essa a situação? Não é para vocês fazerem aquilo que beneficia vocês? Certo? E não tem nada de errado aqui, pessoal. Vocês não são egoístas por priorizarem vocês, por tomarem atitudes que beneficiem vocês. Vocês são culpados, no caso, se vocês escolherem se depreciar, certo? Se depreciar ou se colocar em segundo plano em detrimento de. Tá bom? Aqui vocês precisam escolher algo, porque tem uma situação aqui, assim, uma proposta diretamente para você aqui. E você está na dúvida, você está com medo, você está angustiado e você fica perdido. Sabe? E justamente por quê? Porque você sabe que é bom para você, né? Mas é só para você. E tá tudo certo. Tem que ser assim. Tá bom? Coloquem isso na mente de vocês, treinem isso na mente de vocês. Coloquem mantras para vocês quando vocês acordarem de manhã, ou até mesmo frases, ao invés de virem de pegar diretamente o celular quando vocês acordam, comecem a repetir isso para vocês mesmos. Entende? Eu sou feliz, eu mereço ser feliz, eu mereço oportunidades, eu mereço ser próspero, eu mereço ser abundante, eu mereço felicidade e partir daí só para frente. Entende? Para vocês poderem ter uma colheita aqui, gente, do que já está batendo aí na porta de vocês. Tá? E vocês saberem, vocês se sentirem merecedores dessa situação que está chegando aí. Porque, pessoal, não adianta aqui as oportunidades elas virem para vocês e vocês não se sentirem merecedores dela. Certo? Tentem fazer aí uma reprogramação mental do campo de vocês para saber o que vocês podem fazer além daqui, tá? Então, muitas frases de afirmação também, certo? Acho que muitos de vocês, pela vida corrida, também podem não ser adeptos à meditação, mas a meditação, para vir para te dar a intuição de como reagir àquilo, ou até mesmo a frequência, tá, pessoal? Aquilo que nós escutamos no nosso dia a dia ativam diretamente a energia da nossa frequência, certo? Então, colocar uma música, por exemplo, numa frequência de cura, ou uma frequência de oportunidades financeiras, abundantes que seja, tá bom? Vamos entender melhor? Eu acredito que tem outra situação aqui também acontecendo. Vamos dar uma olhada com o baralho de Caminhos de Maria Mulambo. Salve todas as pombogiras, salve Dona Maria Mulambo. Fala pra mim, por favor, sobre essa raposa com esse cavaleiro de paus aqui. Tá, caíram dois. Vou aceitar. Casamento. Passado, amor perdido. Vou entender mais antes da gente ver além disso. A lua com 4 de copas aqui. Separação, rompimento. Pessoal, alguns de vocês aqui podem ter se separado, tá? Ou podem ter ido à vitória. Podem ter escolhido um caminho em que vocês se priorizaram, certo? Ou vocês dispostos a escolher esse caminho, e isso que está causando essa dúvida maior aqui,
certo? Às vezes, por exemplo, vocês aqui estão em uma cidade ou o companheiro, companheira de vocês estão em outra cidade e vocês tentam ali fazer dar certo e vocês começam a sentir uma culpa, né? Por exemplo, eu me priorizei, eu priorizei essa decisão, e a outra pessoa que me deu tanto, que cuidou tanto de mim, ela tá lá e eu aqui e eu tô conseguindo e ela não, mas a culpa não é de vocês. Certo? É necessário, é importante aqui, se faz necessário entender que a culpa não é de vocês. Às vezes é a vida, pessoal. Às vezes é a vida, é a frequência, às vezes é o caminho que aquela pessoa ela precisa ali percorrer. E quanto mais vocês atrelarem, vocês pegarem essa pessoa, né, e puxarem ele para o seu campo, se justamente as oportunidades elas estão vindo para vocês em detrimento dessa separação, desse rompimento aqui, a coisa começa a empacar. E aí começa a refletir, as energias elas começam a refletir na sua vida mesmo. Entende? Porque é assim que é, pessoal. Certo? Nós precisamos entender e precisamos sempre treinar essa situação de que nós não podemos, não conseguimos salvar todo mundo. Tá bom? E só podemos salvar alguém ou ajudar alguém se nós tivermos os recursos, os meios necessários para isso. Se você está construindo a sua vida ainda, se você está em um processo ainda de crescimento, seja financeiro, seja material, seja profissional, e você ao mesmo tempo você quer ajudar uma outra pessoa que precisa passar por esse processo todo, só que ela não consegue ali por, né, diversas maneiras ali, como que você vai fazer isso? Certo? Como que você vai se você ainda não tem domínio suficiente sobre o que é seu, né? Sobre o seu caminho, sobre as suas necessidades, sobre as suas coisas? Isso aqui tá dando algum certo choque, tá, pessoal? E aqui a gente tem também alguma relação do passado e alguns que aparece assim, no meio do nada, aí, pra te dizer um oizinho também, tá? Acho que você não vai gostar muito, não. Mas isso acontece aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada agora para esse sol com essa rainha de ouros aqui, por favor. Aí. Dificuldades no caminho. O seu medo maior aqui ainda é de dar Beyblade, de dar problema aqui. E aqui, pessoal, confirma exatamente aquilo que a gente está falando. A falta de enxergar oportunidades ou de sair até de um emprego, por exemplo, que você já estava, que você está, né, no caso, e você ter medo desse rompimento, ter medo, o apego em si ao que já é velho, né, ao que te estagnou ali de alguma forma, vai te trazer uma dificuldade, porque o universo está aqui te apresentando uma iluminação, alguma coisa para vir aí para o seu caminho, certo? E existe aqui, você precisa fazer essa separação, tá? Desses sentimentos, ou dessa relação, ou dessa situação, até para você poder organizar a sua própria vida, né? E você saber encarar oportunidades sem excesso de preocupação. Nem tudo, pessoal, é teste, certo? É importante aqui a gente ter bem isso resolvido. Nem tudo é teste, nem tudo é pela dor ou tem que ser pelo sofrimento, tá bom? Algumas coisas aqui elas acontecem porque elas têm que acontecer. Algumas coisas aqui elas acontecem porque é fruto seu, é fruto do seu mérito, é fruto de tudo aquilo que você plantou, entende? E se você não se permite receber, olha a mensagem poderosa que você está enviando ao universo. Eu vou esperar por uma outra coisa, não é isso aqui, e aí o universo vai falar, ué. E aí a energia estagna, tá bom? E o maior problema de vocês aqui é vocês trabalharem com, não deixe essa estagnação acontecer, certo? Não deixa vocês essa paralisia acontecer em detrimento de uma outra pessoa ou de algo que não saiu como você quer, deixa rolar, certo? Aqui a gente tem dois elementos de fogo, então o que precisa aqui é atitudes, o universo, né? O cosmos, seus guias espirituais, seus mentores, vamos lá, seu anjo da guarda, eles não vão botar uma situação aqui para vocês se vocês não caminharem. E aqui vocês precisam caminhar, tá? Vamos entender um pouco melhor agora, para finalizar, com esses caminhos com a Rainha de Paus. Caminho com a Rainha de Paus. Opa, baralho demais.
pessoa intermediária, uma mulher, certo? Grande amor, união e negócios que chegam, morte de alguém que já se foi, vícios e teimosias. Alguns de vocês podem ter recebido ainda uma proposta, tá? Por um meio de uma mulher. E ela, parece que aqui ela tá esperando vocês darem essa confirmação, essa situação para ela. E muito cuidado aqui, tá? Nem todo mundo espera eternamente, certo? Algumas propostas, elas têm ali um prazo de validade, tá bom? Então não façam isso com vocês mesmos, decidam, escolham, certo? Nossa, escolham. Por mais difícil que seja, gente, escolham. Quando nós estamos no meio, né, de uma encruzilhada com dois caminhos para poder percorrer, você precisa escolher, né? Você não vai ficar no meio do caminho esperando um outro caminho se aparecer. Você precisa escolher. O movimento, como está na leitura de vocês, é o que vai fazer vocês seguirem, né? Vocês seguirem adiante, tá bom? E sem medo, certo? Bom, Virgem, é isso que eu tenho para vocês. Em breve, mais leituras no canal. E para atendimentos particulares, o meu número vai estar na descrição desse vídeo, certo? Se inscreva no canal, ative o sininho e te espero na próxima leitura.